Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje falaremos sobre concordância, concordância verbal. É um assunto muito rico, já vimos alguns fatos, alguns exemplos, algumas regras e continuaremos nessa direção. Logo após a discussão teórica, faremos alguns exercícios de fixação e exercícios avançados. É muito importante que você sempre faça a revisão das regras já ensinadas. São muitas. Se você deixar aquelas regras lá no passado, você vai esquecer. A melhor forma de se dominar uma matéria é usar o conteúdo aprendido. Vamos nós? Primeiro assunto. Olha lá, uma palavra poderosa. Esse que é considerado por muitos um camaleão. O que pode assumir várias classes gramaticais e várias funções sintáticas. Claro que em função de toda essa pluralidade, o uso do verbo também é afetado. Vamos falar de concordância verbal com a palavra que. Sempre que a palavra que acontecer no contexto, sendo pronome relativo, o que deverá fazer o brasileiro em relação ao verbo? Esse verbo não concordará com a palavra que, mas sempre com o termo antecedente. Então, a primeira regra já foi passada. O verbo concorda com o termo antecedente a essa palavra. Sou eu que pago. Eu, primeira pessoa do singular, e o verbo, mais uma vez, concorda com essa palavra antecedente. Observe que não concorda com a palavra que pertence à terceira pessoa, e sim com a palavra eu, que pertence à primeira do singular. Esse que funciona como um pronome. Ele que paga. Quando eu troco eu por ele, olha como fica. É ele que paga. Paga concordando com ele desta vez. Somos nós que pagamos. Mais uma vez o pronome está em destaque e o pagamos concordando com nós, que está na primeira pessoa do plural. Da mesma maneira, são vocês quem pagam. Vocês pagam. A concordância agora é com o pronome da terceira pessoa do plural. Então, meu aluno, começamos por uma regra muito recorrente que para alguns ainda causa estranheza. O verbo não concorda com a palavra que, mas concorda com o termo imediatamente antecedente. Eram eles que deviam partir. Mais uma vez, deviam concordando com eles, que é o pronome que representa a terceira pessoa do plural. Simples assim. Você acompanhou a primeira regra? Não perca o foco. Essa regra é mais uma. Já vimos várias. E vimos que com a palavra que, a concordância é feita sempre com o termo antecedente. É que. Cuidado com essa expressão. Há pouco nós discutimos a concordância verbal com a palavra que. E vimos que o verbo concorda não com a palavra que, mas sim com o antecedente. Agora, preste atenção nessa pegadinha. A expressão não varia quando empregada como elemento de realce. Trata-se de um expletivo. Você lembra quando uma palavra é expletiva? Quando ela pode ser retirada do contexto sem agredir a logicidade, a semântica, a coerência. No comum, essa expressão expletiva é acionada para marcação de ênfase. Mais uma vez, fique atento. É nesses momentos que se conhece os amigos. É nesses momentos que se conhecem os amigos. Na verdade, nós não podemos falar são nesses momentos. Dá vontade, mas ela passa. O importante é você ter a malícia de perceber que aquele que está em conexão com esse é. Na verdade, é que nesses momentos se conhecem os amigos. Então, há um expletivo no contexto. É sobre esses aspectos
que devemos meditar. Podemos ou não podemos falar sobre esses aspectos? Devemos meditar. Você percebeu que o está distante do que? Não faz a menor falta. Quando eu retiro o quando eu retiro o que? Pelo contrário, o texto fica mais limpo, mais coerente, mais elegante. Da mesma forma, no primeiro exemplo, é nesses momentos que se conhecem os amigos. O que você deverá fazer para não cair na cilada de flexionar o verbo ser em função de nesses meses? Faça o seguinte: retire o que, retire o e avalie. O texto ficou prejudicado? Prejudicamos o texto com a retirada dessas palavras? Não, Cláudia. E sabe por que não? Porque eram simples expletivos. Eu posso falar nesses meses, nesses momentos, se conhecem os amigos. Da mesma forma, sobre esses aspectos, devemos meditar. Então, meu aluno, sempre que essa expressão expletiva acontecer no contexto, esse não vai para o plural, porque a expressão fica invariável. Legal? Olha, nada de pluralizar, nada de pluralizar. Repare, o que pode ser eliminado sem que o texto perca o seu sentido original. O que? E agora? Nós falamos do que, palavra isolada, falamos do que, expressão, ou vocábulos expletivos, e o que, professor? O que temos a aprender sobre a concordância verbal do o que? O que exige o verbo no singular e no masculino, característica de invariabilidade. A invariabilidade no nosso idioma, ela é marcada pelo singular masculino. Preste atenção. O que se procurava eram pessoas interessadas e nunca o que se procuravam. Mais uma vez, preste atenção. O que na verdade significa aquilo que se procurava. E por que singular? Você prestou atenção que aquele eu posso trocar por aquilo, aquele? Então, aquilo que se procurava, que era procurado, aquilo. Por isso que não há coerência em pluralização do verbo, porque o referente está no singular. O que se procurava eram pessoas interessadas. É o mesmo que dizer aquilo que se procurava eram pessoas interessadas. E meu aluno, pode ter certeza, se essa estrutura cair na sua prova, só quem estudou vai acertar, porque a tendência é ser influenciado pelo plural do substantivo pessoas, o verbo ser influenciado. Tranquilo? Observe, e o verbo concorda com o antecedente do pronome relativo, né? Mais uma observação. O que não é permitido é ausência, e não o que não é permitida. É muito comum a troca de permitido por permitida, influenciando-se com a palavra ausência, que é feminina. Você vai lembrar que fica invariável. E a invariabilidade no verbo é sempre masculino singular. O que não é permitido? Motivo, o mesmo. Aquele ozinho vai ser substituído por aquilo. E aquilo é masculino e está no singular. Então, aquilo que não é permitido é isto, é a sua ausência. É o mesmo que dizer, não há dúvida, aquilo que não é permitido é a ausência de fulano de tal. Ficou claro isso para você? Então nós vimos que o que é palavra que obriga o verbo a concordar com o seu antecedente, nunca com ele mesmo.
Mas cuidado com esse que quando vem acompanhado do verbo ser na terceira pessoa do singular. E só vale o verbo ser na terceira pessoa do singular. Esse aparecerá sempre antes do que. Poderá estar imediatamente próximo, bem próximo, colado ou distante, mas sempre antes, distante. O grande método para você não errar e flexionar um verbo indevidamente é você fazer o teste se a retirada desse que não compromete a semântica. Se não comprometer, reafirmo, é um expletivo. São palavras expletivas que surgem para a marcação de uma ênfase dentro de um contexto. E agora nós vimos a concordância verbal quando o par é o que. Sendo esse que pronome relativo, nós já sabemos que não pode haver artigo antes de pronome relativo. Então, meu aluno, fique esperto. Esse o é um pronome demonstrativo oblíquo. Aquilo que. Então, o verbo não poderá sofrer flexão porque ele deverá concordar com este pronome oblíquo demonstrativo. Aquilo que não é permitido. Ficou claro? Você já anotou? Esses 3 casos são perigosíssimos. Se você não tiver atenção, você perde. Ok, vamos avançar e agora trabalharemos com essas expressões. Mais de, cerca de, perto de. É muito frequente eu escutar concordância verbal inadequada quando essas expressões surgem no contexto. Você não vai errar. Preste atenção na primeira dica. Essas locuções concordam com o substantivo que vem depois delas. Isso quer dizer, se aparecer o substantivo posposto no singular, o verbo vai para o singular. Se aparecer um substantivo posposto no plural, o verbo vai para o plural. Simples assim, Cláudia, simples assim. Mas você só vai dominar e ter fluência nessa comunicação se você usar. Não adianta ouvir a Cláudia, tem que ouvir, entender e praticar. É o domínio, é a ostensividade que fará com que esta matéria torne-se comum. Mais de um amigo. Apareceu a locução mais de e apareceu depois dessa locução substantivo amigo. Ele não está no singular? Então, meu aluno, não complique a sua vida. Jogue o verbo para a terceira pessoa do singular, porque é exatamente a pessoa que representa o substantivo amigo. Então, mais de um amigo o avisou. Mais de 10 pessoas. Epa, a expressão mais de volta para o contexto, só que agora aparece um substantivo posposto no plural. Tem um problema. Agora o verbo também vai para o plural. E de terceira, mais de 10 pessoas foram salvas. Perto de 100 de empregados recebeu aumento. Então, marcação do primeiro texto, mais de um amigo avisou, mais de 10 pessoas foram salvas. Perto de 100 de empregados recebeu. Por que recebeu, Cláudia? Porque o que está em jogo é centena. Centena, que é o substantivo, na verdade está substantivada. De empregados é um determinante, logo subalterno ao substantivo centena. Por isso, perto de 100 de empregados recebeu. Tranquilo? Segunda informação sobre essas locuções. Mais de um leva o verbo para o plural se estiver repetido ou exprimindo reciprocidade. Para tudo, professora. Há pouco, a senhora disse que a expressão mais de um joga o verbo para concordar com o substantivo posposto.
Se o substantivo que apareceu depois estiver no singular, verbo para o singular. Se o substantivo estiver no plural, verbo para o plural. E agora, a letra B diz que o verbo tem de aparecer no plural? Isso, meu aluno, e você vai concordar. Quando a expressão mais de um é reiterada, a gramática diz: não há chance para o singular no verbo. Basta você pensar: mais de um amigo, mais de um parente o alertaram. Se você interpreta bem, e eu sei que você interpreta bem, quantas pessoas alertaram a esse menino? Com certeza, mais de uma, porque mais de um amigo, mais de um parente, só nessa brincadeira, no mínimo 2 pessoas. E é exatamente por essa reiteração e pela lógica de mais de um ser é que o verbo aparecerá no plural. E a outra situação é a nossa reciprocidade. Você precisa entender o que vem a ser reciprocidade. A reciprocidade necessariamente precisa de 2 polos. O valor reflexivo não precisa. Quando eu falo que eu penteio-me, eu me penteio, eu penteio-me, a ação é reflexiva porque eu pratico a ação e essa ação volta para mim. Mas a reciprocidade não acontece assim. Eu preciso de 2 polos praticando a ação e recebendo a ação. Os deputados se agrediram. Isso é reciprocidade. Então, quando a expressão mais de um comunicar reciprocidade, que é a troca, o verbo também aparecerá no plural. Mais de um torcedor se agrediram. E por que não se agrediu? Porque se há reciprocidade, não pode haver um sujeito. Eu preciso da troca. Uma relação recíproca é uma relação que é baseada em trocas. É o caso do último exemplo. Reinando a paz, você está anotando tudo que você considera relevante? A dica é: excesso de informações causando a desinformação não vale. Então você pausa a aula, processa tudo que foi dito e volte, mas volte inteiro, bem resolvido, para não ficar angustiado. Outra dica: como você está sentado? O ambiente é propício? A iluminação está show? Você está muito confortável? Se você está assistindo a esta aula sentada em um sofá maravilhoso, ou pior, deitado no sofá ou na cama, pode parar. Isso é um convite ao sono. O cérebro, ele é autônomo. Ele vai observar os comandos que você está enviando e vai entender: o meu dono está jogadão no sofá. O meu dono está deitado numa cama? Já sei, o meu dono quer dormir. E é por isso que alguns falam que ao ler um livro ou assistir a uma aula, o sono é o primeiro inimigo a chegar. Antes da informação chega o sono. Não facilite para o azar. Existem alguns ladrões de concentração. O sono é o campeão. Mas você sabia que o celular também atrapalha muito? E olha que há alunos que assistem às aulas com o celular ao lado. Então, de vez em quando, o celular toca. Não adianta, meu aluno. Foge a atenção porque um ladrão está solicitando a sua atenção. A música, a conversa paralela, qualquer coisa que possa convocá-lo para o mundo, que não seja o mundo intelectual agora da sua aula, são ladrões. E ladrões nunca jogam a favor. Vão subtrair seu tempo, tempo este que é produto escasso, não renovável, e depois ficará a lamentação. E aí já é tarde. Legal? Fique esperto porque essa viagem tem que valer a pena para mim e para você. Então, foco na missão e vamos para mais uma regra. Números fracionários, isso cai em prova sempre. O meu candidato perde tempo quando não perde o ponto. Então, o que fazer? Se o número é fracionário, a concordância será especial.
existe a concordância verbal com o número cardinal, existe a concordância verbal com o número fracionário, existe a concordância verbal com o percentual e precisamos dessas informações. Números fracionários, a concordância é com o valor que o número expressa. Simples assim, com o valor que o número expressa. 1/3 dos funcionários apoiou a iniciativa. Vou reler. 1/3 dos funcionários apoiou a iniciativa. Eu quero que você preste atenção que esse numeral é fracionário. Então não vá com muita sede ao pote, lendo e valorizando demais terço. Você não pode esquecer que é 1. Então 1/3, a base está no 1. Ficou claro isso? Então se é 1/3, ainda nós estamos com 1. Por esse motivo que o verbo não pode aparecer no plural, tem de concordar com esse numeral. 1/3 apoiou. Ficou claro? Beleza? Focalize. Vamos para o próximo. 3/4 da Assembleia votaram contra a decisão. Nada mais simples, né? Se agora eu estou com 3/4, 3/4 é mais que 1. Então, se há mais de 1, esse verbo concorda com esse número 3. E por esse motivo, eu não posso falar que 3/4 da Assembleia votou. 3/4 da Assembleia votaram. Ficou claro isso? Beleza? Então, concordância verbal com número fracionário, basta seguir a batida do número principal. Casos especiais? Claro que há. Não seria a língua portuguesa, né? Imagine uma língua tão rica, um idioma tão rico quanto o nosso, com regras, com paradigmas, sem exceções. E nesse caso, não é uma exceção. É uma outra forma de administrar essa regra. Fique atento. Verbo com pronome se. Especialíssimo. Esse pronome se também é considerado um camaleão, assim como a palavra que. Eu costumo brincar falando para os meus alunos que apareceu a palavra que, apareceu o problema. Apareceu a palavra se, também apareceu o problema, porque elas são plurais demais, não só no seu mapeamento morfológico, quanto na sua função sintática. E a concordância? Claro que a concordância também é especial. Vamos para esse primeiro caso. O verbo concorda com o sujeito. Você concorda que para o verbo concordar com o sujeito, primeiro tem de haver sujeito? Com isto, eu já trago você para a partícula ser considerada PA ou reflexiva. Porque se essa partícula ser for um PIS, não haverá sujeito expresso, o sujeito será indeterminado e os comandos serão outros. Agora, esse ser ou será um PA, partícula passivadora, essa obriga a presença do sujeito na superfície, ou um reflexivo. Primeiro exemplo. Vendem-se casas. Já apareceu um ser, partícula passivadora. Nós estamos diante de uma voz passiva sintética. Cláudia, eu ainda não assisti a essa aula. Não há problema, ela vai acontecer no curso Português Fundamental Sintaxe. Mas se você já assiste a aula de sintaxe, essa aula vai acontecer em breve. Vozes verbais, é lá que você aprenderá a identificar esse ser, partícula apassivadora. Vendem, quem vende, vende algo. Esse verbo é VTD. Sendo VTD, essa partícula C é uma partícula passivadora. Isso faz de casas o sujeito da oração. Então, meu aluno, qual é a primeira regra de concordância verbal? No início dessa aula, eu conversei sobre essa regra número 1 com você. É exatamente essa.
Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. É um mantra. Você tem de sair de casa com esse mantra na ponta da língua. Verbo concorda com pessoa, não com o sujeito. A flexão é que será da pessoa e do número. Não adianta mudar mantras. Os mantras são nossos horizontes, caminhos que eu preciso seguir, que nós precisamos seguir. Mas não mude uma vírgula até você entender bem o processo. Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Se casas pertence à terceira pessoa do plural, então o verbo também sofrerá uma flexão para acompanhar essa pessoa e acompanhar esse número. Beleza? Alugam-se apartamentos. A pergunta é: essa palavra ser é uma partícula passivadora ou um PIS? Partícula indeterminadora do sujeito. Meu aluno, é um PA, é uma partícula apassivadora. Professora, como descobrir isto? Estudando predicação verbal e vozes com indeterminação de sujeito. Mas eu vou adiantar para você que essa partícula C, sempre que ela estiver associada a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto, reina a paz. Ela só pode ser PA. Na contramão, essa partícula C será PIS, partícula indeterminadora do sujeito, se ela estiver associada às outras transitividades não citadas. Quais? São 4. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação e o verbo transitivo direto, pausa, preposicionado. O verbo transitivo direto puro está ali, vai gerar PA. Mas se esse verbo transitivo direto for seguido de um objeto direto preposicionado, muda tudo. O PA vira PIS. E aí, regras são diferentes. Daqui a pouquinho eu falarei sobre essas regras com você. Mas agora continuaremos focados nesse C que apresenta sujeito na superfície. E se há sujeito na superfície, a obrigação do verbo é concordar com o sujeito, termo essencial, é o dono da casa. Alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados e o verbo vai concordar com apartamentos, que é a terceira pessoa do plural. Lá está a sequência que há pouco eu falei. E vamos reiterar no segundo modelo. O VTD só pode gerar PA, sendo PA há sujeito no contexto. E se há sujeito no contexto, o verbo deve obediência a esse. Eram terrenos em que se plantavam jequitibás. Cláudia, como flexionar o verbo? Meu aluno, primeiro, foco na missão. Estou falando da partícula C. Existe partícula C no contexto? Essa partícula C está, sim, associada ao verbo plantar. Cláudia, mas o C apareceu antes. Pode? Claro que pode. A partícula C, ela poderá estar associada a um verbo independente da posição. Pode aparecer antes do verbo e, nesse caso, estará sofrendo uma próclise. Mas poderá aparecer no interior do verbo. E agora, mesóclise. E essa partícula C pode aparecer depois do verbo, sofrendo uma ênclise. Lá no CPF Sintaxe, curso de português fundamental de sintaxe, existe uma aula só para trabalhar colocação pronominal. E é lá que você aprende essas 3 posições de um POA dentro de uma oração. POA, pronome oblíquo ato. Legal? Então voltemos. A discussão é: há ou não há sujeito na oração? Quem planta, planta algo. Esse verbo é VTD. Se aparecer o VTD, essa partícula C só pode ser
PA. E se apareceu PA, sujeito é obrigatório. Cadê o sujeito? Jequitibás. E o sujeito está no singular ou no plural? Plural. Se está no plural, verbo para o plural. Jequitibás é terceira pessoa, então verbo para a terceira pessoa. Matematicamente falando, é simples assim. Agora, o que você não pode, meu aluno, é errar exatamente na língua portuguesa. Porque se você confundir aquele ser com um pis, já vos adianto que esse verbo não sofrerá flexão. Ele só poderá aparecer na terceira do singular. E aí, babou, você perdeu a questão. Não vá vacilar. Até breve, meu aluno.